Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele seja dada toda a nossa adoração. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrever Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 12. Estamos na campanha do agradecimento. Agradecer a Deus por tudo. Pelas bênçãos, pelas lutas, pelas portas que se abriram, pelas portas que não se abriram, pelo sim do Senhor, pelo não de Deus, aleluia, por tudo. Louvar a Deus por tudo. Quantos são gratos a Deus, aleluia. Só o fato de estar respirando, de nós estarmos respirando, já é o motivo de nós agradecermos a Ele, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrever Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 12. Quem encontrou a palavra do Senhor, diga eu. Leemos a palavra do Senhor que diz assim: E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, aleluia, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, aleluia, glória a Deus. E um deles, vendo que estava são, ele liberou os 10, dizendo: vai, mostra ao sacerdote o que aconteceu, aleluia. E um deles, vendo que estava são, voltou gritando em alta voz, aleluia. Gritar em alta voz, graças a Deus, aleluia. E ele se lança aos pés do Senhor Jesus, agradecendo, lhe dando louvores. Quantos vieram aqui, aleluia, feche o seu olho, comece a agradecer, aleluia. Eu sei que você já pode ter dobrado o seu joelho durante o dia de hoje, já tem agradecido ao Senhor por mais um ano que está se findando, por todas as bênçãos do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Criador dos céus e da terra, o meu motivo de louvor, de adoração, o meu respirar, Senhor, o meu maior prazer, o meu prazer é estar aqui, Senhor amado, todos os dias no templo, todos os dias, Senhor amado, aos teus pés. Mas hoje, Senhor amado, no último dia, Senhor amado, do ano de 2025, eu posso declarar uma vez mais, assim, Senhor amado, como ele levantou aquela pedra lá em Mispa, Senhor amado, e declarou: Ebenezer, até aqui nos ajudou, nos sustentou o Senhor. E hoje, dia 31 de dezembro, Senhor amado, juntamente com a igreja chamada Clamor do Meio-Dia, eu quero louvar-lhe, eu quero engrandecer-lhe, eu quero louvar ao Senhor por todos os beneplácios, por todas as misericórdias, por todas as beneficências, Senhor amado, que eu não mereci, mas a tua graça me alcançou, a tua graça me alcança todos os dias, a tua graça alcança o Clamor do Meio-Dia, a tua graça alcança as famílias que aqui, Senhor, são representadas por um membro que dobra o joelho, que coloca uma fotografia em cima dessa mesa. E eu encerro, Senhor, o meu ano dizendo: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia, Tu és o meu ajudador, Tu és o meu libertador, que liberta, Senhor, de mim mesmo, das minhas mazelas, das minhas maldades, dos meus pecados. E eu quero, Senhor amado, com as mãos levantadas, juntamente
e lhe agradecer e louvar ao Senhor por essas portas abertas, chamando a clamor do meio-dia. Foram, Senhor amado, alabaxando, alabacandaraia. Estamos aí, Senhor amado, rabaia, mais um ano de clamor, mais um ano que o Senhor nos trouxe a este lugar. Foram campanhas em cima de campanhas, foram votos voltados ao Pai, foram lágrimas derramadas, foram a iniciação da tua palavra sendo pregada, mesmo eu não merecendo a tua graça me usa, Senhor amado, não porque eu mereço, se não for a tua glória, se não for a tua presença, nada acontece, nada sai, Senhor amado, dessa pobre pecadora, mas eu louvo e engrandeço o teu santo nome, porque a tua graça me abraça todos os dias. Senhor amado, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E eu volto aqui, Senhor amado, como este homem samaritano que voltou em alta voz gritando aleluia. Eu volto, Senhor amado, com esse privilégio, com esse microfone em minhas mãos, Senhor amado, para te agradecer e para te louvar. Eu louvo ao Senhor por cada vida que o Senhor tem trago a este lugar, não somente ao clamor do meio-dia, mas que congregam conosco na TPVH, porque, Senhor amado, essa obra pertence ao Senhor. Senhor amado, a tua obra ela se torna imparável quando se dedicamos, Senhor amado, a fazer o teu querer e a tua vontade. Abençoa as famílias, Deus, que aqui já estão presentes, e nós louvamos o teu santo e poderoso nome. Que nessa tarde o Senhor possa usar uma vez mais, Senhor amado, segundo pastor da TPVH, agora presbítero Fábio, Senhor amado, que o Senhor possa usá-lo como um vaso, Senhor amado, de honra nessa tarde. Tudo aquilo que ele buscou conhecimento, tudo aquilo que ele, Senhor amado, parou o seu tempo para estudar e perguntar, Senhor amado, qual era a palavra. Usa ele com poder, autoridade e sabedoria nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, e a igreja diz amém. Recebamos o segundo pastor da ADPVH, presbítero Fábio. Deixa Deus usar o Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O texto foi lido, o clamor apresentado ao Senhor. Tomem os vossos assentos, fiquem confortáveis para a gente poder cultuar a Deus juntos neste último clamor do meio-dia do ano de 2025. São 52 semanas, não é isso, pastor Anderson? 52 semanas. A igreja aqui, faça sol, faça chuva, aberta para receber o povo de Deus, apresentando campanhas de gratidão, campanhas que impactam as almas das pessoas que aqui estão em busca da face do Senhor. Amém, meus irmãos? E o mistério desse texto, ele é tão profundo que faz com que a gente tenha reflexões acerca deles que merecem destaque. Primeiro, porque a gente consegue compreender a palavra de Deus de uma forma literal, onde a gente entende de forma clara que haviam 10 leprosos, 10 pessoas necessitando do favor sobrenatural do Senhor, mas o Cristo destaca a gratidão daquele que retornou para o louvar, para o adorar naquele momento. Então a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é perfeita. Aquele texto não foi usado só antigamente. Esse texto é aplicável plenamente nos dias de hoje. E por que, Fábio? Se a lepra já é uma doença controlada, se ela já é um problema que não é mais tão grave como antigamente, é verdade, irmãos. Qual era o efeito da lepra naquele tempo? Era tirar a sensibilidade da nossa pele. A pessoa podia ter o braço decepado, a mão arrancada, pôr no fogo, que aquela sensibilidade não tinha. Ele ia perder sangue, ele ia sofrer, mas dor ele não sentia, porque aquilo havia um estado de dormência naquela pele, né? E hoje em dia
o pecado, neste contexto, tem uma outra reflexão e uma outra aplicação para nós nos tempos atuais, porque a lepra representava verdadeiramente o que o pecado é para as nossas almas. A lepra é esse símbolo do que o pecado é para as nossas almas. O pecado tira a nossa sensibilidade, o pecado nos faz indiferentes, o pecado nos deixa dormentes para a realidade que se apresenta diante de nós. Você pode ver, você conhece algum mentiroso no seu meio social? Se você conhece, para ele não é pecado nenhum mentir, é um estilo de vida, é uma forma que ele achou de na vida dele minimizar as consequências dos seus atos. É mais fácil atribuir, é mais fácil mentir. Então a pessoa que é mentirosa, ela é dormente para o seu pecado, ela não tem ela sente plena indiferença. A pessoa que não tem domínio próprio, da mesma forma, ela trata de forma grosseira a esposa e nem percebe. Se uma pessoa vem e fala, tu fala desse jeito com a tua mulher, normal, não é assim mesmo? Grosseiro, estúpido, né? Destratando aquela que ele deveria tratar como vaso mais frágil. A pessoa que ela é sensual não enxerga também o seu pecado. Ela se veste de forma sensual, ela fala com os outros de forma sensual, ela posta nas redes sociais de forma sensual, e para ela está tudo normal, porque ela não percebe, ela é dormente o seu pecado. É aplicável à vaidade. Quem é muito vaidoso não percebe os seus excessos, não percebe a busca do holofote para si. A pessoa que fala palavrão da mesma forma. Eu sou um que usava palavrão como vírgulas, eram expressões comuns para mim, e hoje em dia, quando eu escuto, já me dá todo tipo de arrepio. Aquilo que era natural para mim, por que mudou? Porque eu, como um leproso de alma, pude me apresentar diante de Jesus Cristo e pedir perdão para Ele e me confessar para Ele, porque é o Espírito Santo que convence a gente do nosso pecado, da justiça e do juízo. Está escrito em João 16 que é o Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado. Então, a palavra é aplicável até hoje justamente por causa dos nossos pecados. Somos leprosos de alma. Até o Espírito Santo não te convencer, se você ficar com o coração fechado, você vai continuar preso como esse leproso. Então, irmãos, curar um leproso naquele tempo já era digno de ser escrito na Bíblia. A gente vê lá em 2 Reis que Naamã, quando ele é curado da lepra, através de um recado mandado pelo profeta Eliseu, em 2 Reis, ele recebe essa bênção e é digno de ser registrado na Bíblia, porque a lepra tinha esse poder de afastar a pessoa da sociedade. Então a pessoa, quando ela era detectada com essa doença, tinha que sair de casa, tinha que abandonar o seu lar, suas roupas eram queimadas, seu lar era queimado, sua família era afastada de si, e ela tinha que ir para um desses lugares que eram apropriados para receber os demais doentes que nem ele. Então era uma pessoa que era banida da sociedade, que a sua existência ficava completamente apagada. Por isso que era uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Curar um já era um feito digno de estar registrado na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Curar 10 de uma vez, só o Filho de Deus para fazer. Glória a Deus, aleluia. Só o Filho de Deus para fazer. E o curioso é que na palavra, o Senhor Jesus, ele nem proclama a cura. O que ele fala? Ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Onde é que está aqui a parte? Vocês estão curados, agora vão lá mostrar para o sacerdote. Não tem. O Senhor só deu uma ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Glória a Deus, aleluia. Agora, aqui tem uma diferença, porque esses 10 homens inegavelmente tiveram fé, porque nenhum leproso poderia entrar na cidade com risco de ser apedrejado. Se Jesus diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote, estando eles leprosos, eram para estar morrendo de medo. Eles estavam recebendo uma sentença de morte, se eles fossem pensar de uma forma humana. Mas não, eles creram naquele Messias, eles acreditaram na palavra de Jesus, e eles vão, e eles obedecem, saem os 10 juntos. E imagina o milagre, irmãos, porque está escrito assim, ó, e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles estavam andando, eles não tinham chegado ainda. Eu fico imaginando aqueles panos enrolados, segurados por aquelas feridas purulentas, se descolando, porque agora a pele estava limpa e caindo, e aqueles homens olhando e não acreditando no que estava acontecendo com eles. Um feito maravilhoso, né? Imagina a perplexidade deles em ver tudo isso. Eles estavam nascendo de novo, como um crente que desce as águas. Eles estavam nascendo de novo. E dentre esses crentes que estavam nascendo de novo, entre esses 10 crentes que creram na palavra do Senhor Jesus, um se destacou, um mudou, porque a palavra revela que o mundo está seco de gratidão, de gratidão verdadeira. Foi só um que deixou o rito religioso para trás e foi adorar o Senhor, que fez aquilo por ele. Só um que deixou a sua religião de lado e foi adorar. E a nossa gratidão, irmãos, não pode ser só de boca. O amor, ele não pode ser só de boca, ele é uma expressão verdadeira e genuína. Maravilha, Jesus. Que nós precisamos expressar. Aleluia. Expressar com ações. Quando Abraão levanta o cutelo para desferir o golpe letal no seu filho, debaixo de ordem de Deus, Deus se agradou da ação dele em ter ido até ali. E a Bíblia fala que Deus se agradou da ação de Abraão. O que ele demonstrou para o Senhor foi uma adoração verdadeira. Glória a Deus, Então, a nossa gratidão verdadeira, ela deve ser expressa em ações. Olha só, irmãos, digamos que você tem uma pessoa que você ama muito e ela é alcoólatra. Às vezes tem pessoa que passa isso aqui, uma mãe, um pai, um irmão, e ela é alcoólatra. Ela não quer saber de nada com nada, a não ser de trabalhar, receber seu dinheiro e torrar aquilo que ela recebe com bebidas e festas e etc. Aí de repente o seu irmão apresenta, ou essa pessoa que você ama, apresenta um grave problema renal. E ali ela perde seus rins, ela precisa fazer cirurgia e você é compatível. Você doa o seu rim, sobrevive só com um, consegue ficar com um, seu irmão te agradece. Mas passando a recuperação dele, você olha ele lá no bar bebendo. Ele te agradeceu de verdade? Ele honrou aquilo? Ele honrou o sacrifício gigante que você fez por ele? Não. A gratidão dele foi só de boca, não foi de ação. Não houve arrependimento, ele está voltando para destruir aquele rim novo que você tirou de si próprio para dar para ele. Essa não é uma expressão verdadeira de gratidão. Então assim nós podemos enxergar todo esse contexto, que há uma singularidade na gratidão. Tem mais pessoas que recebem do que mais pessoas que agradecem. Todos os dias, irmãos, nós recebemos o dom da vida. Todos os dias, a saúde, a visão, a audição, o amor familiar, todo dia. A gente tem nossas amizades, nós recebemos isso todo dia. E muitos de nós só damos valor quando perdemos. Então, há mais pessoas que recebem do que agradecem.
se qualquer um de nós perdermos a visão, nós vamos sentir falta? Se qualquer um de nós perdermos a saúde, nós vamos sentir falta? Quando a gente perde um amor familiar, a gente não sente falta? Quando a gente perde aquele amigo estimado que a gente amava tanto, não sentimos falta? E por que não louvar a Deus todos os dias por essa tarde? Por que não apresentar a nossa adoração, a nossa gratidão genuína a Deus todos os dias? Por esse simples motivo. Eu ficava indignado com os amigos que tinham um lar estabilizado. Eu falava, como é que está lá na tua casa? Normal. Mas falava com desdém, está normal. Quem sabe a bênção de um lar normal é aquele que vive num lar atribulado. Quem tem um pai alcoólatra, um pai agressivo, esse daí sim sabe a bênção que é, como ele gostaria de dizer, está tudo normal lá em casa, para a glória de Deus. Quem tem uma mãe zelosa e cuidadosa, esse daí gostaria de dizer, está tudo bem lá em casa, glórias a Deus. Minha mãe não é narcisista, minha mãe é uma mãe que me ama, glórias a Deus. Maravilhoso. Então, meus irmãos, temos a singularidade da gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus por todas essas dádivas que nós já nos acostumamos, mas nós precisamos externar a Ele, agradecer pelo dia que nasceu, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje adorando o nome dEle, agradecer por tudo, meus irmãos. Hoje em dia tem muito mais súplicas, pedidos e muito menos louvores, agradecimentos. É muito mais fácil eu me curvar em adoração a Deus para impedir orações e fazer pedidos, mas há muito pouco louvor a Deus. Eu não estou falando só da modalidade de louvor que a gente mais conhece, que é cantar. Louvar a Deus é honrar a Deus. E eu posso honrar a Deus de muitas formas. Louvar é prestar honra, prestar homenagem àquele a quem eu reconheço. Eu posso louvar a Deus sim com cânticos, sim com texto. Eu posso louvar a Deus amando a mãe dos meus filhos. Eu posso louvar a Deus amando os meus filhos. Eu posso louvar a Deus no dia do meu aniversário, fazendo um culto de gratidão a Deus, um culto de ação de graças. Maravilha. Nós precisamos nos atentar, irmãos, com relação à prática genuína do nosso louvor, que é conseguir extrair de dentro do nosso coração e apresentar para o Criador tudo aquilo que Ele representa para nós. Porque hoje em dia a gente consegue ver que é muito mais fácil obedecer a um ritual do que a gente louvar verdadeiramente a Cristo. Podemos ver, irmãos, que de 10, 9 voltaram para os sacerdotes. 9 foram cumprir o ritual religioso. Um só voltou para adorar a Deus. 9 pessoas foram fazer a adoração exterior. 9 pessoas foram mostrar para os sacerdotes, porque eles queriam ser reintegrados na sociedade. Hoje em dia, irmãos, quando a gente vai, a gente está olhando lá na rede social, os stories dos nossos amigos, a gente consegue ver muitos que filmam até o momento da adoração e do louvor na sua igreja, mas ali a gente pode ver também que muitas pessoas têm esse cuidado com a devoção externa, em eu parecer um crente diante dos outros, mas quem são os de verdade que estão felizes, que conseguem tirar essa expressão de gratidão de dentro do coração e apresentar para o Espírito Santo, apresentar sua gratidão verdadeira e genuína para aquele Consolador que Jesus nos enviou após a sua morte, após a sua partida, na verdade, né? Após a sua partida com o seu corpo glorificado. Não somos poucos, mais são os que creem e menos são os que louvam. Porque essa parábola, essa história, não é parábola, perdão, essa história, ela mostra que os 10 creram, os 10 receberam a bênção, todos os 10, só que um
voltou para Deus. Glória a Os Deus. outros novos não estão registrados na palavra. O que eles foram fazer depois? De repente, um foi atrás do pai e da mãe, um foi atrás da esposa, um foi atrás de uma propriedade antiga que ele havia perdido. Está errado. Por si só está errado? Não, irmãos, não estaria errado se não fosse por isso você se afastar de Deus. O que acontece é isso. Ir para minha casa não é um problema. O problema é esquecer de Deus depois de ter recebido a bênção. Verdade, Jesus. Esse é o grande problema apresentado por Jesus nesse texto. É quando a gente recebe a nossa bênção, vai para casa e dá as costas para o Criador. Verdade. Esse não, esse colocou verdadeiramente Jesus em primeiro lugar e as demais coisas lhe foram acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, ainda no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 14, fala da parábola da grande ceia. Nessa parábola, a gente vê que tem essa grande ceia e manda convidar a todos para ir para lá. Um vem e diz assim, comprei um campo, não vou conseguir ir lá, eu te imploro para que você me considere como excusado, como desculpado, eu comprei um campo. O outro diz, eu comprei 5 juntas de boi, não vai dar para eu ir não. O outro diz, eu casei, portanto não posso ir não. E o que a palavra do Senhor diz aqui, comprar um campo, é o que? É bênção ou é maldição? É bênção, irmãos. Ele está expandindo as suas fronteiras. É bênção, não tem nada de errado. Comprei 5 juntas de bois. Juntas de boi, eles trabalhavam exatamente nos campos. As juntas de boi eram seus equipamentos agrícolas. Não tinha nada demais, era bênção, resposta de oração. Casar é bênção, não é, irmãos? É bênção também. Glória a Deus. Também resposta de oração, a gente pode entender. Mas por que repreende aqui? Porque deixaram de ouvir a voz de Deus. Glória a Quando Deus Deus. chamou, eles optaram por fazer essas coisas. Eles optaram por ir para o campo que acabou de comprar, e experimentar os bois que ele acabou de comprar, e experimentar o seu casamento que ele acabou de adquirir, ao invés de chamar a sua noiva e vir para o grande banquete do Senhor. Esse é o grande problema nesse texto, meus irmãos, porque tem muitas pessoas que recebem o favor sobrenatural de Deus e depois se perdem. Verdade, Se perdem sem perceber. Conheço uma família que a esposa passou mais de 5 anos indo para a igreja regularmente. Marido perdido numa vida boêmia, com muita bebedeira e acesso a mulheres, né? Porque normalmente o kit boêmio é esse, né? É bebedeira e mulherada, depois começa a bebedeira. Então, essa esposa sofria muito, e o tempo todo em oração e intercessão pelo marido, que nunca quis saber da igreja. E ela falou que nunca nem o havia convidado para ir, mas ela ia, dando o exemplo dela. Depois, meus irmãos, um dia, depois de muita batalha, o marido dela pediu para ir para a igreja com ela. Foi a alegria da vida dela. Glória a Deus. Foi o momento que ela glorificou a Deus, levou o marido para a igreja. Só que o que aconteceu? Depois de ela ter recebido a bênção de ter o marido só para si, ela que foi entrando no mundo dele, no mundo boêmio dele. Depois de ela ter recebido o marido para si, ela saiu da igreja com o marido. E hoje em dia estão os dois nessa vida boêmia, e nunca mais vi imagem daquela mulher na igreja. Recebeu a bênção? Recebeu, irmãos, mas esqueceu do Criador. Muitas vezes nós somos da mesma maneira. Sonho em casar, sonho em ser pai, sonho em ter um bom emprego, sonho com tudo isso, e depois que eu tenho, eu vou me embriagar em tudo que eu recebi de Deus, esquecendo o Deus que me deu. Glória a Deus. Essa daí é a essência da palavra e essa singularidade que tem na gratidão. E
a verdadeira gratidão, irmãos, aquela que é elogiada pelo Senhor Jesus, ela apresenta algumas características. Primeiro, ela se apresenta de forma individual. Eu posso descer para o inferno com 10, mas para subir aos céus, é eu sozinho diante de Cristo. É uma jornada individual sua com o Senhor. A verdadeira, eu posso ontem, como eu estava orando de joelhos aos pés da cama com a minha esposa, é uma experiência. Eu orando sozinho com o Senhor é outra experiência. É sozinho que você tem o seu encontro com Deus, é sozinho que você se apresenta diante dele para falar de forma íntima com o Senhor e adquirir relacionamento com o Senhor. Outra característica aqui nesse texto que chama muita atenção daquela pessoa que tem a verdadeira gratidão é a presteza com que tudo acontece. Depois que ele percebe que está são, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. Ele não esperou nada, irmãos. Foi imediatamente ele se pôs aos seus pés no caminho do retorno para encontrar o Senhor onde ele havia o achado. Outra característica da verdadeira gratidão é a sua espiritualidade, porque como a gente viu, ele superou o ritual cerimonial para agradecer a Deus verdadeiramente, para se prostrar aos pés de Jesus. O verdadeiro grato, ele demonstra essa intensidade, porque, irmãos, aqui parece que a gente vê o nascimento do primeiro crente assembleiano, não é? Olha só, e um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia! Primeiro crente, dando glória a Deus em voz alta, aí, primeiro assembleiano. E aí, quando eu vejo esse texto, eu lembro da minha super cunhada, no Grande Tempo, assistindo a uma ministração de Genivaldo Bento, um pregador que a gente só via pela internet, e ela levantando e pondo de pé, e glória a Deus, e o marido dela tentando conter ela, até a hora que ela se irritou: você não faça mais isso não, que quando eu era do mundo, eu pulava, eu gritava, eu girava, e agora que eu estou na presença de Deus, eu não repreender não, eu vou adorar a Deus da melhor forma que eu puder, e agora Deus, você nunca vai passar isso, ele nunca mais vem, nunca mais me então, deixa ela dar o glória, e os penotes que for. Vendo isso, lembra até do episódio de Davi adorando a Deus. A adoração dele, o louvor dele foi tão grande para Deus que ele não se conteve e dançou diante da arca. E a mulher dele não daria. Se ela fosse de Porto Velho, acho que ela ia pensar assim: o que aquele beradeiro está fazendo? Olha o beradeiro, que vergonha. Ele estava adorando a Deus, irmão. A expressão da nossa adoração é genuína e verdadeira, se apresenta de diversas formas. Não aceite repreensão de ninguém. E ele foi humilde, caiu aos pés do Senhor. Irmãos, alguém já caiu nos teus pés já para te agradecer por alguma coisa? Eu fico constrangido, não levanta não. Você se ajoelha junto, não levanta não. E o Senhor nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Porque ele sabe que o melhor lugar que o crente, o adorador pode estar é aos seus pés. Ali a gente está debaixo das asas da grande árvore. Ali a gente está dentro do templo, diante do verdadeiro sacerdote, no lugar mais seguro do universo. Aquele homem, com a sua gratidão verdadeira, demonstrou humildade. E o último ponto que eu identifiquei aqui, irmãos, é que este homem, quando questionado, cadê os outros 9? Ele silenciou. Ele continuou adorando a Deus nos seus pés. Ele não abriu a boca para falar dos outros 9. Ele estava preocupado em adorar a Deus e não ir para a igreja olhar os defeitos dos outros irmãos. Não veio para a igreja olhar os defeitos do pastor Elvis. Não veio para a igreja olhar os defeitos da missionária Evelyn, nem da diaconisa Margarete, nem da irmã Meire. Não veio ver. Ele
veio adorar a Deus. Ele não abriu a boca para falar nada de ninguém e ficou ali. Um dia eu ali no grande templo, eu não conseguia deixar de não ouvir a oração do irmão. O irmão não estava orando a Deus, o irmão estava fofocando com Deus. Ele estava assim, por que, Senhor? Se perguntar 5 personagens da Bíblia, as irmãs do círculo de oração não sabem. Mas se perguntar 5 personagens da novela, as irmãs sabem, Senhor. Meu Deus, Senhor, ele está orando a Deus, ele está fofocando com Deus, ele está falando mal dos irmãos para Deus. Faz isso não, crente, levanta, para de orar desse jeito, deixa de ser fofoqueiro. E aí, meus irmãos, para a gente ir para o tópico final e encerrar, a bênção da gratidão. Aqui a gente percebe mais uma coisa que merece o nosso destaque. Todos receberam a cura. Os 10 que creram receberam a cura. Mas só um foi abençoado de verdade. Só um foi abençoado e foi o samaritano. Será que os outros 9 eram judeus? O povo eleito? O povo eleito assim, para apresentar Jesus Cristo ao mundo, que a salvação é para todos nós, né? Mas eles tinham isso, né? Aquela disputa, quando o reino de Israel se separou e virou o reino do norte, Israel, o reino do sul, tinha essa rixa entre os judeus do reino do sul e os samaritanos do reino do norte. Então eles eram considerados indignos, eram fla-flu, né? Eram Palmeiras e Corinthians, eles eram rivais, mas aquele que era do time contra foi o único que voltou para agradecer verdadeiramente a Deus. E por causa da sua ação, ele foi abençoado de forma plena, muito maior do que os demais. E essa bênção da gratidão, ela se apresentou de forma bem adequada, porque ela afeta a nossa consciência. A gratidão, ela afeta a nossa consciência. Como assim, Fábio? Você nunca sentiu aquela sensação de devia ter orado mais? Devia ter agradecido mais? Devia ter feito mais? Então, quando nós agradecemos de verdade, quando a gente tem essa dádiva de agradecer verdadeiramente, ela se apresenta dessa forma bem adequada. Eu fiz o que eu podia, eu dei o meu melhor para o Senhor, eu fiz, afetando a nossa consciência de uma forma positiva. A manifestação de amor pessoal se apresenta com a bênção da gratidão, porque é só você e o seu Senhor, um de frente para o outro. Aquela manifestação de amor pura, verdadeira e genuína. A bênção da gratidão traz uma visão clara, porque a gratidão te faz enxergar de forma mais distante e mais profunda tudo aquilo que aconteceu. A nossa visão fica mais clara, a gente deixa de ver a superfície, sai da superfície e mergulha no profundo, no secreto com o Senhor. A nossa visão se abre. A gente percebe Jó falando isso, né? Meus ouvidos já tinham ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem, Senhor. Minha visão está aberta. Desde quando a gente conhece, quando a gente ouviu falar de Jesus, mas hoje você como crente tem os olhos abertos para o ver. A bênção da gratidão é aceitável a Cristo, porque quando o Senhor pergunta, e os 9? Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nem é criticando os 9. Ele está falando assim, e os 9? É só você? Eu me agrado de você. E os 9? Cadê? Só você com o amor do meio-dia? Eu me agrado de você. É o que o Senhor diz. Você tem um relacionamento ativo comigo. Você voltou para mim. E os que vêm para mim eu não lançarei fora de maneira nenhuma. E aqui, irmãos, para a gente encerrar, que meu tempo já se vai, a bênção da gratidão, ela constitui a bênção maior. Glória a Deus. Porque este homem, este samaritano, ouviu do Senhor: a tua fé te salvou. Glória a Deus. Ele não ouviu: a tua fé te curou, irmãos. Aleluia.
Ele ouviu: a tua fé te salvou. Salvou. Você recebeu cura e salvação hoje diante do único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. A fé salvífica, irmãos, só no único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Eu convido a igreja a se pôr de pé, para a gente orar e agradecer a nosso Deus por este último clamor do meio-dia. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te glorificamos agora, meu Pai, de pé em alta voz. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo ano de 2025, Senhor. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos deu, pela saúde, meu Pai, pelos livramentos, pela nossa família. Muito obrigado pela vida dos meus pais, dos meus filhos, dos meus irmãos, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que ficou para trás, Senhor. Por tudo aquilo que eventualmente não te agradecia, eu não coloquei diante de ti, Senhor. Recebe diante de ti, meu Pai. Recebe, Senhor, todos os projetos, propósitos e sonhos para o novo ano, meu Pai. E eu te agradeço já pelo ano que virá, Senhor. Eu te agradeço por tua presença em minha vida. Eu te agradeço por quem tu és, Senhor. Eu te agradeço por tu ser o único e verdadeiro Senhor dos Senhores. Obrigado, Jesus, por estar aí diante do grande e poderoso Pai, intercedendo por cada um de nós, os leprosos que voltam diante de ti, Senhor. Purifica a nossa alma, Senhor. Nos perdoe pelos nossos pecados e que todos tenham, Senhor Deus, um excelente ano de 2026 na tua santa e gloriosa presença. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É bendito demais. Só louvar e agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Só louvar e agradecer ao Senhor. Aleluia. 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 Você pode levantar sua mão direita para o céu e só dar louvores a Ele. Aleluia. Neste exato momento. Glória a Ele por Ele ter realizado teus maiores sonhos. O Senhor não permite você realizar nesse ano de 2025. Aleluia. Glória a Ele por tantas bênçãos imerecidas. Louve a Ele. Estamos aqui, Senhor, na condição do leproso que voltou para agradecer. Obrigado, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, ó Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode pegar agora, neste exato momento, se você tem. E se você pode pegar uma oferta e ofertar a Deus. Você que fez o voto com Deus e vai cumprir nessa tarde. Pegue nas suas mãos nesse instante. Aleluia. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Ofereça a Deus a sua última oferta do ano de 2025. Glória a Deus. Amanhã estaremos aqui, meio-dia, agradecendo ao Senhor e ofertando a Ele o nosso ano de 2026. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor pelo ano de 2025. Olha o privilégio que você tem de estar na casa de Deus, no templo, aleluia, oferecendo a Deus o teu último culto de 2025 no clamor do meio-dia. E para alguns, a família, esposa, mãe, vendo o filho pregar, a esposa, vendo seu esposo pregar, aleluia. É um privilégio, irmãos. Isso é motivo de glorificar a Deus. Aleluia. Senhor Deus, recebe a nossa contribuição, a nossa oferta. Recebe, Senhor, a oferta da tua igreja, os que vão contribuir diretamente no gasofilaço, aos teus servos, Senhor, que tu amou com alegria. Conecta, Senhor, o seu celular. E aqui, Senhor, a oferta através, Senhor,
amado, via transferência PIX. Abençoa cada um dos teus servos que votaram, Senhor, os que ofertaram, os que dizimaram ao longo, Senhor amado, desse ano. Que a tua bênção, Senhor amado, esteja sobre cada lá, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda de pé, vem aqui rapidamente uma glória testemunhar. Testemunho rápido para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus pela vida do segundo pastor, presbítero Fábio. Não tem mais jeito não, é assembleiano. Glória a Deus. Pentecostal. Boa tarde, eu sou a Glória e eu queria testemunhar que na semana acho que foi Boa Notícia, a campanha da Boa Notícia, eu vim com a minha mãe, né? E Deus abriu a porta da minha transferência para cá. E menos de uma semana eu voltei para Porto Velho de novo. Glória a Deus! Ainda saiu outra bênção para mim. E essa semana ainda, Deus abençoou mais uma vez a consulta do meu filho, que eu estava esperando já tinha mais de 2 anos. Glória a Deus. Você pode louvar a Deus isso? Glória a Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai. Leva-nos debaixo Glória a da Deus. tua proteção, no nome do teu filho amado Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Agradeça todos os dias. Agradeça ao Senhor todos os dias. Por tudo que você passa no teu dia a dia. Quando encerrar o dia, você para e diga: Senhor, eu te agradeço por tudo que aconteceu hoje. Amém? Levante a tua mão, levante a mão. Oração da fé, oração final. Aleluia. A tua última oração no último clamor do meio-dia do ano de 2025. Ore ao Senhor, louvando e bendizendo a Ele, agradecendo a Ele. Aleluia. Pois foram muitos e muitos os livramentos. Foram muitas e muitas vezes nesse ano. Aleluia. Que Satanás tentou acabar com tua vida, acabar com teu lar, com tua família, mas o Senhor de todas as emboscadas, Ele te livrou, te guardou e tem te protegido, porque Deus se agrada de ti de alguma forma. Pai, no nome de Jesus Cristo, recebe o nosso clamor do meio-dia, recebe a nossa adoração, recebe mais este ano, aleluia, de clamor do meio-dia, de servidão a ti, de dedicação à tua palavra, e cumprir a tua vontade. Recebe-nos diante de ti todos os nossos votos, todas as nossas orações, todos os nossos jejuns, todas as vezes, aleluia, que não tínhamos possibilidades de estar em tua casa, mas nos esforçamos pelo teu poder e em tua presença nos apresentamos. Recebe, ó Deus vivo, recebe o nosso ano inteiro de servidão, de louvor, de culto e de verdadeira adoração em tua presença. Vai conosco, ó Pai, aleluia, para mais um ano novo. Vai conosco e com nossa família para o 2026. Oramos em nome de Jesus, te agradecemos. Quem pode, diga glória a Deus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam. Tem uma salva de palmas aplaudida, Jesus está encerrado. Vem à frente receber a ministração com hora. Aleluia! Glória a Deus.